Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Como acabamos de cantar, nós nos alegramos em Cristo. Deus tem várias formas de nos alegrar. E são formas surpreendentes. Mas o maior motivo da nossa alegria é o Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, enfatiza continuamente: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Então é bom cantar a Deus, é bom engrandecê-lo, é bom estar em família da fé, e ao mesmo tempo que temos a finalidade de bendizê-lo, foi isso que nós viemos fazer aqui, ele cuida de nós desde o primeiro ato do culto. O objetivo é bendizê-lo, é adorá-lo. Mas sentou ali, entrou nesse templo, abriu a palavra de Deus, ele começa a falar ao nosso coração. Fala na oração, fala no abraço do irmão, fala no olhar do irmão e principalmente fala por meio da sua palavra. Que ele fale conosco nesse momento, precisamos ouvir a sua voz, que ele tenha compaixão de nós, em nome de Jesus. Amém. Iniciamos de manhã uma nova série de exposições bíblicas. E durante os 2 meses, junho e julho, nós vamos refletir no tema A Igreja que Serve. Esse é o tema do bimestre. Em cada domingo, nós temos 2 sermões por domingo. Cada sermão terá o seu tema, tá? Mas dentro desse tema principal que é a Igreja que Serve. Hoje de manhã nós introduzimos essa série de exposições na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E lá nós entendemos que, primeiro, fomos transformados, fomos salvos, objetos diretos da graça de Deus para servirmos ao Senhor. Então, a primeira pergunta que eu devo fazer para mim é: como salvo, eu estou servindo a Deus? Segunda verdade que nós vimos lá: a nossa obra, o nosso trabalho ou o nosso serviço só é possível pela capacitação de Deus. É Deus quem nos capacita. E isso nos faz todos iguais. Não há ninguém melhor do que ninguém. E terceiro, é exatamente porque Ele nos capacita que o nosso serviço é para a glória dEle. Não fazemos para aparecer, não fazemos para sermos reconhecidos, elogiados ou diferentes, fazemos para que Deus seja glorificado. Então esse foi o primeiro sermão. Agora o segundo sermão, eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. O tema de hoje: a graça que nos faz servos uns dos outros. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11. Palavra do Senhor. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem
pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva, poderosa, palavra que toca a nossa alma e tem acesso a locais da nossa existência que só ela tem. Não apenas acessa o profundo do nosso ser, como também nos molda, nos transforma, exortando, advertindo-nos, disciplinando-nos, mas também consola, cura, conforta. Essa é a palavra do Senhor. Nós estamos aqui prontos para ouvi-lo. Precisamos ouvir a sua voz, precisamos servi-lo melhor. A nossa existência como salvos em Cristo Jesus só faz sentido quando servimos a Deus. Mostra-nos o caminho, mostra-nos a nossa função dentro da igreja do Senhor, o nosso chamado. Fala conosco. Oro em nome de Jesus. Amém. O serviço é o tema não apenas das nossas exposições bíblicas, como também será o tema da nova revista do Grupo Familiar. Então, terça-feira, os grupos familiares da igreja iniciarão uma nova revista chamada Aprendendo a Servir. A última revista foi Aprendendo a Amar e agora Aprendendo a Servir. Aqueles que aprenderam a amar, servem, tá? Então, orem por nós. Amanhã a liderança dos grupos familiares estará reunida para nos prepararmos para a aplicação das lições. Ore por nós e peça a Deus para que seja um trimestre cheio de aprendizado e que no final da revista nós possamos aprender a servir ainda mais esse Deus grandioso e amoroso. E se você não faz parte do grupo familiar, pode me procurar, procure algum presbítero ou algum diácono, ele vai te orientar, ele vai te falar qual é o grupo familiar mais perto da sua casa. E você vai poder congregar conosco nas terças-feiras, às 20 horas. Tá? A maioria dos grupos se congrega nesse horário. E nós temos um grupo de irmãs queridas que, por algumas características, se reúnem aqui nas dependências do templo, às terças-feiras, às 14 horas, né, Leila? Oi? Isso, às 14h30. Então, as irmãs idosas que tenham alguma limitação de deslocamento, vocês podem procurar a Leila. Fique de pé, Leila. Tem bastante irmãs aqui que tem que te conhecer. Essa é a nossa querida irmã Leila, tá? Procure ela, e ela é líder junto à Voluze, de um grupo que funciona aqui nas dependências, às terças-feiras, às 14h30, e você será bem-vinda. Agora, por que essa temática? Nós estamos no mundo e essa realidade está crescendo cada vez mais, egocêntrico. A humanidade quer ser servida. Nós nos aproximamos das pessoas diante dos benefícios que nós podemos ter delas. Nós procuramos emprego ou trabalho ou uma profissão de olho nos benefícios que eles nos dão, de forma que toda a nossa vida relacional e criativa está voltada para os benefícios que nós vamos receber. Os casamentos têm sido feitos, realizados, os relacionamentos amorosos também firmados na mesma realidade. O que eu vou ganhar com isso? Qual o meu lucro nesse relacionamento? Qual o benefício que eu vou ter para fazer isso? Nós vivemos numa realidade tão egocêntrica que em muitas igrejas, muitas pregações, muitas reflexões bíblicas têm sido sustentada no mesmo egocentrismo. Porém, oferecendo um Deus servo. Um Deus que vai fazer tudo o que você quer.
Um Deus que você pode apertá-lo em qualquer momento e exigir dele que o seu desejo seja realizado. Um Deus que pode ser mudado pela sua oração. Ora que Deus vai mudar a vontade dele e vai fazer a sua vontade. Um Deus que pode ser moldado segundo o meu desejo, os meus prazeres, a minha fé desestabilizada. É isso que nós temos visto. E a igreja, de certa forma, em grande número, tem perdido a compreensão que nós estamos aqui para sermos servos. E nada além disso. Primeiramente, todos servos de Cristo. Ele é o Supremo Senhor. E como resultado desse serviço a Cristo, servos uns dos outros. O servo não tem interesse próprio. O servo não tem projeção própria. O servo está pronto para servir. Ele se entrega para isso. Há uma abnegação, uma negação do eu, para que o outro seja abençoado. E perceba como que isso tem faltado nas nossas relações mais básicas, como a relação familiar. Aqueles que acompanharam o mês de maio inteiro puderam ouvir 8 exposições bíblicas sobre a família. E dentro do lar, os nossos relacionamentos em muitos momentos têm sido interesseiros. Ou o que eu vou ganhar com isso? Jesus nos chama para um serviço abnegado. Eu quero servir a Deus. Eu fui salvo para isso. Eu fui chamado para isso. O apóstolo Pedro escreveu essa carta por volta do ano 65 depois de Cristo. Ele escreveu para uma igreja dispersa, vários crentes, em vários lugares, em Roma e em outras cidades daquela região. Crentes perseguidos, não perseguidos por um pecado, não sofredores por algum mal que eles cometeram, mas sofredores por causa do Evangelho. Foram perseguidos por amor a Cristo Jesus. Essa epístola tem algumas finalidades. A primeira finalidade é ensinar aquela igreja ou aquele povo que no sofrimento, em nome de Cristo, nós somos grandemente abençoados. A segunda finalidade clara nesse texto é que Paulo traduziu para aquelas pessoas que vale a pena sofrer por Cristo Jesus. A terceira finalidade foi ensinar aquela igreja que aqueles que estavam vivendo em Cristo deviam viver moldados por Ele. Então as suas ações, as suas reações, a sua forma de crer, a sua forma de adorar, a sua forma de servir, devia ser moldada por Cristo. Se não for igual a Cristo, não serve. E uma outra finalidade, tem outras finalidades dessa epístola, foi fazer com que aquela igreja compreendesse que o serviço que agrada a Deus é aquele que glorifica o nome de Deus. As mesmas verdades são importantes para nós nos dias atuais. No momento em que eu preparava tanto a revista quanto as temáticas das exposições bíblicas, eu li vários materiais. E teve um material em especial lido que uma frase me marcou. E durante esses 2 meses, essa frase tem martelado a minha cabeça continuamente. E ela diz o seguinte: aquele que não serve, não serve. Eu li aquilo e fiquei, como o nordestino fala, matutando. E isso tem feito uma grande diferença para a minha vida. No reino de Deus, aquele que não aprendeu a servir, não serve. Essa é a grande realidade. Ou nós aprendemos com o Supremo Senhor e Servo, Cristo Jesus, e servimos o reino de Deus,
ou nós não fazemos parte dele. E é isso que nós vamos aprender durante essa temporada de reflexões bíblicas. Então, voltem a sua atenção, por gentileza, para o texto escolhido dessa noite. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Tá? O que é o fim de todas as coisas? Na perspectiva do Novo Testamento, o fim que está próximo é um tempo que começa com o sacrifício e ressurreição de Cristo. Até o último dia que ninguém sabe, somente o Pai. Para o Novo Testamento é o fim próximo. Muitos já questionaram, mas os crentes estão falando há muito tempo que o mundo vai acabar, que Jesus está voltando. Isso já passou séculos e nada aconteceu. Para o Novo Testamento não há uma data prevista, marcada, agendada. Para o Novo Testamento, o sacrifício vivo de Cristo marcou essa agenda de Deus na terra. E a partir desse sacrifício, até o último dia, significa Jesus está voltando. Então o apóstolo Paulo começa a sua orientação sobre o serviço, mostrando isso como resultado da graça, olhando para a igreja e falando, Jesus está próximo. A finalidade dessa afirmativa é levar a igreja a compreender uma grande verdade. O que eu estou fazendo? Como eu estou vivendo? Jesus está voltando e o que eu tenho entregado para Ele? Qual a minha entrega real a Jesus? Qual a minha busca? Qual a realidade de vida, de fé que eu tenho apresentado diante do Senhor, diante dessa verdade máxima que Jesus está voltando? O apóstolo Paulo continua a sua argumentação inicial fazendo algumas afirmações. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Em outras palavras, ele está falando assim, olha, vivam aquilo que vocês oram. Sejam sóbrios, sejam criteriosos como vocês têm orado. O apóstolo Paulo está apontando uma grande falha da minha vida, uma grande falha da igreja do Senhor, a hipocrisia. O apóstolo Paulo tinha algo muito claro quando ele exortou a respeito disso. Em palavras mais simples, ele está falando, olha, que as vossas orações sejam traduzidas na prática de vida, sendo sóbrios e criteriosos. Sóbrios, o que significa? Pessoas sábias, pessoas conscientes, que sabem do que estão falando e sabem o que estão fazendo, que conhecem as consequências, os desdobramentos, criteriosos. O tempo passa, Jesus está voltando, saiba aproveitar a vida, pensem nas coisas dos céus, busquem a presença do Senhor, o tempo não espera, não tem como parar o relógio, então nós precisamos viver da melhor forma possível. E não há melhor forma do que estar na presença de Deus. Depois da primeira argumentação, ele desenvolve então a prática da igreja a partir disso. Veja o versículo 8, leiam por favor numa só voz. Amém. Na mesma linha do apóstolo Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo discorre uma linha de raciocínio apontando várias virtudes. Mas aí o apóstolo Paulo conclui dizendo, se não houver amor, de nada vale isso. Pedro está falando da mesma perspectiva. Ele fala, olha, sede criteriosos, sede sóbrios, mas que acima de tudo isto exista o amor entre vós. A primeira perspectiva da graça em nossas vidas é fazer-nos amar uns aos outros.
Não há como compreender o plano da salvação se o amor não tem sido uma prática das nossas vidas. Não há como falar que nós amamos a Deus a quem nós não vemos, se não amamos o nosso irmão a quem nós vemos. A última revista dos grupos familiares trabalhou muito nesse aspecto. E uma das exortações claras da palavra de Deus para as nossas vidas é que a evidência principal da salvação de Cristo em nossas vidas é uma vida tão transformada que nos faz parecidos com Cristo e nos faz homens e mulheres que vivem para a glória dele. E dentro dessa vida está o amor ao próximo. Veja ainda que nesse versículo, Pedro traz uma afirmação poderosa e que nós nos esquecemos muitas vezes. O amor cobre multidão de pecados. O que significa? Ele não está propondo para nós uma nova perspectiva de confissão, uma nova perspectiva para termos os nossos pecados perdoados, tá? O único que perdoa os nossos pecados é Deus em Cristo Jesus. Ninguém mais. Ninguém mais. É a Ele que eu me rendo, é a Ele que eu confesso os meus pecados e é Ele quem me perdoa. Mas do que ele está falando agora quando ele afirma que o amor cobre multidão de pecados? Vamos lembrar que uma das principais pregações dos apóstolos tinha a ver com o relacionamento da igreja. Paulo fez isso incansadamente. Pedro fez isso também. Jesus havia feito isso. A igreja quase sempre estava em confusão, em briga, disputas. Isso não é um caso único, isolado. Isso aconteceu na história da igreja de Cristo. E por muitas vezes, o ensino bíblico desses apóstolos tinha a ver com: aprendam uma grande verdade. A igreja é o local da paz de Cristo, onde pessoas tão diferentes vivem pela graça de Deus e pela glória de Deus. Essa é a ênfase dos apóstolos. Quando nós olhamos para este versículo, no qual ele fala de multidão de pecados, ele está falando que a prática do amor faz com que os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, as nossas decepções, as palavras pesadas que usamos ou que ouvimos, tá? Ou tudo que coopera para o mal-estar da unidade da igreja, o amor supera todas essas dificuldades. Então Pedro está falando: olha, a graça vos chamou para servir uns aos outros em amor, perdoando, vivendo juntos, compreendendo que acima das nossas diferenças e muito acima das nossas imperfeições, a graça de Deus foi abundante sobre nós. E é a única forma de compreendermos que a nossa vida não volta mais para nós. A minha busca não reflete mais a importância única da minha existência. Para a palavra de Deus, aqueles que são salvos entenderam que agora nós somos um. É por isso que a oração de Jesus, em nosso favor, chamada oração sacerdotal, fala mais ou menos o seguinte: Pai, eu peço que os faça um, como nós somos um. A unidade da Igreja de Cristo é a marca da graça de Deus derramada abundantemente. Paulo, na mesma perspectiva de Pedro, aos irmãos em Tessalônica, orientou dizendo: olha, que o amor entre vós possa refletir a graça derramada e o sacrifício vivo de Cristo em vossas vidas. Ainda no versículo 9, leiam por favor.
Aqui tem uma perspectiva única para aquele povo, para aquela época, portanto, precisa ser contextualizada. Hospitaleiros. Estamos falando de uma igreja que sempre recebia pessoas, viajantes, comerciantes. E aí Pedro fala para aqueles irmãos: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Por quê? Porque não é todo dia que a gente está querendo receber alguém, não é verdade? E a gente tem que parar com isso, né? Tem que parar. Eu falo por mim, tá? A Neísa gosta de receber gente. Gosta. Se fosse pela Neísa, a minha casa estaria cheia de gente todos os dias. Todos os dias. Eu não sou igual a ela. Não preciso falar como eu sou. Eu não sou igual a ela. E o casamento é bonito por causa disso, né? Na minha falha, a graça de Deus a faz esse complemento que nós tanto precisamos. Hospitaleiro é aquele que recebe por amor, e não aquele que recebe reclamando. Quantas visitas você já recebeu reclamando? Quantas pessoas já bateram na sua porta e você fez de conta que não estava lá? Quantas pessoas ligaram para você e disseram: olha, eu vou passar na sua casa tal dia, tal horário. Ah, você inventa até uma doença para não receber. A hospitalidade é a marca do amor. Ser hospitaleiro revela o amor. Mas como contextualizar isso, já que nós não vivemos uma realidade em que pessoas estão viajando, passando por aqui e precisam ser hospedadas? Acolhimento. A igreja revela a graça de Cristo quando acolhe as pessoas. E sem murmuração. Nós temos a inclinação de querer pessoas perfeitas, não é isso? Mais ou menos do nosso tipo, da nossa cultura. Um pouco diferente já incomoda. Um pouco diferente, a gente já fala, tem que ensinar a ser igual a gente. Não é assim? Dá trabalho. Acolhimento é diferente. Você não escolhe. Você não coloca condições. Você abraça e socorre. E é isso que nós precisamos aprender. Sem murmurações é entender que Deus nos dá o privilégio para servir as pessoas, para abraçar as pessoas, para acolher as pessoas. Semana retrasada, eu fui num comércio aí, precisava resolver umas questões do carro. O carro parece nunca resolver, né? Sempre a gente está resolvendo alguma coisa. E daí na fila, um homem começou a conversar comigo, mas cheio de amargura, tristeza. E naquele momento eu entendi o que é acolher as pessoas. Nós precisamos estar prontos. As pessoas estão sedentas, elas passam por nós continuamente. Elas podem ser suas vizinhas, seu empregado ou seu patrão. Elas podem estar dentro da sua casa e não estão sendo acolhidas. Hospitalidade é uma marca da igreja que compreendeu que a graça é abundante sobre nós. O apóstolo Paulo prossegue no seguinte versículo 10, leiam por favor. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Todos são importantes no reino de Deus. Não há aquele que é menor. Não há o menos importante. Não há o superior entre nós. O próprio Cristo, ao exortar os seus discípulos, está em Lucas. Nós vimos isso nos grupos familiares. Ele olhou para os discípulos e falou assim: olha, no mundo, eles procuram ser maior do que os outros, superiores aos outros, inferiorizam as demais pessoas. Mas no reino isso é diferente.
aquele que pensa em ser o maior seja o menor. E aquele que deseja ser o Senhor, sirva aos outros. Jesus não está ensinando uma fórmula para que nós sejamos grandes. Eu quero ser grande, então eu vou ajudar as pessoas. Não é isso. Jesus está falando que no reino o grande é o pequeno. É isso que ele está falando. A segunda linha, Jesus não está ensinando uma fórmula para que eu seja líder, ou senhor, ou um patrão. Então eu vou servir as pessoas para que no momento certo Deus me faça chefe. Não. Jesus está ensinando que no reino o líder é aquele que serve. É aquele que aprendeu que os valores do reino são muito diferentes dos nossos valores. Então veja que nesse versículo ele fala que todos nós temos dons. E foi o que eu disse de manhã. Você já parou para falar com Deus e perguntar para Ele: Senhor, qual é o meu talento? Porque tem gente que não sabe cantar, né, Júlio? Mas o que você sabe fazer? Tem um irmão aqui da igreja que continuamente me aborda. Continuamente. Cheio de ideias. Cheio de projetos. E a minha oração tem sido: Senhor, me dá graça, me dá força, me dá entusiasmo, para que a gente saiba usufruir desses servos tão preciosos que querem trabalhar para o reino de Deus. O que você pode fazer na igreja? Já parou para perguntar isso para a sua alma? O que você pode fazer para a glória de Deus? O reino é grande, gente. A seara é grande. Não é só pastor, presbíteros, diáconos e músicos, não. Tem tanta coisa para fazer no reino. Tanta coisa. E a palavra do Senhor está dizendo, Josi, todos nós temos talentos para fazermos na igreja do Senhor a missão que foi nos dada. E não entenda como terrorismo, não. Viu, Bruna? Não é terrorismo. Mas nós temos a parábola dos talentos. Lembra disso? A parábola dos talentos revela um senhor que chegou para os seus funcionários, tá? Vamos colocar 3 funcionários. E para os 3 deu valores diferentes. Para um deu R$1 milhão. E disse para ele, Yasmin, eu estou dando 1 milhão para você investir. Quando eu voltar, eu quero receber o resultado do investimento. Para o segundo, aquele senhor deu R$500 mil. E disse para ele a mesma coisa. Eu vou viajar, vou ficar 1 mês lá na Europa. Quando eu voltar, Raul, eu quero ver o resultado do investimento dos R$500 mil. E para o terceiro, ele deu R$50 mil. E repetiu as mesmas palavras. Ele voltou de viagem. O primeiro se encontrou com ele e falou, meu senhor, daquele R$1 milhão que o Senhor me deu, eu investi, eu apliquei, e aqui está a correção daquele valor. O segundo fez a mesma coisa. O terceiro, que havia recebido R$50 mil, olhou para o Senhor e disse, como eu sei que o Senhor é bravo, severo, gosta das coisas muito certo, não gosta de perder dinheiro, eu guardei as 7 chaves para que eu não perdesse nenhum centavo. E agora eu estou te devolvendo o mesmo valor que o Senhor me confiou. A conclusão dessa parábola foi que aquele que recebeu e não investiu, não tem a bênção de Deus. Eu não estou fazendo nenhum terrorismo, mas aqui, de todos os salvos,
Ninguém pode dizer: eu não tenho nenhum dom para servir o reino de Deus. Pense nisso. Se você ainda não trabalha no reino, não trabalha na igreja, não serve ao Senhor, não serve ao próximo, volte para casa pensando nisso. Como nós vimos no sermão da manhã, a salvação nos faz servos de Deus. Agora, Paulo conclui, nesse versículo, o que é a justificativa para o tema dessa exposição bíblica. Vejam o versículo 10. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, por que eu tenho que servir em amor, Paulo Fardim? Por que eu tenho que servir acolhendo as pessoas e aliviando o fardo delas? Por que eu tenho que servir ao próximo com os dons que Deus tem me dado? Aí Pedro apresenta a justificativa. Porque Deus derramou sobre vocês a sua multiforme graça. E o que é a multiforme graça de Deus? Como Calvino dizia, tudo está debaixo de uma abóboda. Abóboda, você pode visualizar um grande guarda-sol, abóboda da graça. Todos estão debaixo dela. Mas aqui Pedro está falando da graça que é revelada das mais variadas formas. Em outras palavras, Serginho, Deus está falando: o quanto eu tenho feito por ti. Marta Fardim, o quanto Deus faz por você. Multiforme significa as várias formas que Deus te abençoa. É isso que significa. Neto, o que Deus tem feito na sua vida? Lembra do hino que nós cantamos há pouco tempo? Contas muitas bênçãos. É 63, não é? Se das vidas vagas, procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez e verás, surpreso quanto Deus já fez. Irmãos, eu não sei o que fazer, eu não tenho o porquê fazer. A Bíblia está falando diferente. Vocês são grandemente abençoados por Deus. Vocês têm que abençoar as demais pessoas. E finalmente, a conclusão do texto. 11. Leiam, por favor. Então, como deve ser o meu serviço ao próximo? Já que eu sou objeto dessa graça multiforme, variada, né? Ele fala, então, se relacione como Deus se relaciona. Então, aquilo que você fala, fale cheio do Espírito Santo. O fato de servir ao próximo não significa que você tem exigências sobre ele, que você pode falar o que você quer falar. Então Pedro já está anulando isso. Pedro está falando, você tem que servir, mas sirva falando como Jesus fala. Segundo, sirva como Jesus serve. Quando você pega o relato dos evangelhos, como que Jesus serviu? Não pedia nada, não é isso? Ele chegava do nada, gente, do nada. Chegava, olhava a situação e resolvia servir, abençoar. Nós não. Nós temos uma série de regras. Nós olhamos, analisamos. Eu sou assim. Eu sou assim. Em casa eu sou assim, em qualquer outro lugar. Mesmo quando fala-se em socorrer,
eu sou metódico, eu tenho uma série de regras, vai cumprir aqui, vai cumprir lá, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Olha, eu vou confessar uma falha para vocês, diante de Deus. Hoje nós saímos da escola bíblica, eu estava no meu carro, quando eu virei a rua aqui, porque a Neísa foi buscar o almoço, Gabriel comigo, quando eu virei essa rua, Gucci, na calçada, tinha um cobertor abandonado, jogado fora, novo. Sabe o que eu pensei? E eu estou confessando para vocês. Eu pequei naquele momento. Eu falei, nós estamos fazendo uma campanha de cobertores. A igreja está comprando cobertores novos, porque nós temos que dar o melhor. E olha onde vai ficar o cobertor que a gente vai dar. Esse é o meu pecado. E eu fiz isso hoje. Antes de chegar em casa, Deus começou a trabalhar no meu coração, falando da graça. Porque tudo que Ele faz para mim eu não mereço, gente. Ou você merece alguma coisa? Eu não mereço nada. E Ele tem sido bondoso ao extremo, faz infinitamente mais. Aquilo que eu penso que é grande, Ele faz além daquilo que eu tenho pensado. Isso é graça. Isso é graça. Então, quando eu sirvo, eu não tenho que colocar regras, exigências, matemática, evidências. Não, eu sirvo como Deus teve compaixão de mim. Da mesma forma que Ele derrama abundantemente a multiforme graça dEle, é assim que eu devo fazer para o meu próximo. E, finalmente, para a glória de Deus. E você vai ouvir isso, Maria, o resto desse mês e o mês de julho. Todos os sermões vão finalizar dizendo: tudo o que você fizer, faça para que Deus seja glorificado. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você não precisa contar para ninguém. Você está fazendo o mínimo que você pode fazer. Tá? Eu já ouvi reflexões que falam assim, você tem que fazer, porque quando nós fazemos, nós somos abençoados. Não é assim. Não é assim. Se você tem feito com essa premissa, deixe de fazer. Você faz, porque Deus te abençoou grandemente. Não é um investimento. Amor não é investimento, serviço não é investimento. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós servimos porque Ele se ofereceu em nosso lugar. A Ele toda a honra e glória. E a nós como igreja, que Ele nos aperfeiçoe, que Ele nos santifique no serviço para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. Convido-vos a se levantarem. Senhor, eu já clamei ao Senhor pelo perdão da minha vida. Pequei contra Ti, pequei contra o próximo, pequei contra a Tua palavra, naquele momento em que eu visualizei aquele cobertor novo jogado na rua. E isso me envergonha. Porque se o Senhor fizesse o mesmo comigo, eu não estaria vivo nesse momento. É tudo pela graça, é tudo pelo favor, sem condições. O amor transcende as nossas exigências e as nossas cobranças. E é isso que eu preciso aprender. É isso que o povo do Senhor precisa aprender. Que saiamos daqui hoje entendendo que nós servimos com amor, nós servimos com o melhor que nós temos, nós servimos para a glória de Deus, não por interesse, não como investimento, não para aparecer, mas porque a multiforme graça do Senhor foi derramada abundantemente sobre as nossas vidas.
leva-nos da liturgia do culto para a prática da vida, para que o Senhor seja glorificado. Oração que faço em nome de Jesus. Amém.